Vocês estão felizes? Eu estou feliz de estar aqui. Eu estou muito feliz de estar aqui. Trago saudações da minha esposa, Mariana Santiago. Ela está nas últimas semanas do nascimento do nosso filho, segundo filho, Tito. Tito. E trago também uma bagunça abençoada da Zara Louise, também, minha filha mais velha. E, para quem não me conhece, meu nome é Wes. Na verdade, meu nome é Wesley, me chamam de Wes. Sou pastor de uma igreja em São Paulo, chamada Big Home. E, junto com o Jeff, nós estamos implantando igreja em São Paulo, Salvador e Praia Grande. Isso tem sido um privilégio para nós, como igreja, poder semearmos em lugares tão abençoados. Hoje, eu não quero demorar muito em introdução, então eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João 9. Como o Rick disse, eu estava um pouco antes de tudo, assim, quando tudo era mato, eu estava e vivemos dias incríveis. E eu estou muito feliz de poder, de alguma forma, ministrar a vocês com o que Deus tem nos dado. Amém? E passando Jesus, viu um cego de nascença. Os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Então Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isso, cuspiu na terra, e com saliva fez lodo, e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai e lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que dantes tinham visto que era cego, diziam: não é esse aquele que estava assentado e mendigava? Uns diziam: é este, outros: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Feche seus olhos, eu quero orar com você rapidamente. Deus, muito obrigado. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua revelação. Eu oro que o Senhor enche esse lugar com o seu conhecimento, Deus. Muito mais do que eu posso produzir em fala, nós temos mais confiança no que o seu Espírito pode fazer em poder. Em nome de Jesus. Amém. Eu preciso dizer algumas coisas antes. A primeira é que eu sou filho de pastor assembleiano. Então, pode ser que no meio da pregação a gente seja tomado em um mistério profundo. Eu preciso te avisar disso porque talvez eu grite, sapateie e chame a banda para cantar Cassiane, amém? Mas, brincadeiras à parte, João 9 é um dos textos que mais falam comigo desde a minha conversão. Como disse, cresci em igreja assembleiana, mãe, dirigente de círculo de oração, pai, dirigente de congregação local. E João 9, talvez, foi um dos textos que mais trouxe impacto para a minha vida em N aspectos. Eu poderia discorrer o texto de João 9 inteiro e fazer aplicações em cada versículo, porque João 9 não é um texto apenas que eu estudei, é o texto que eu encontrei a minha vida exposta também. Primeiro porque João 9 não diz sobre um cenário que parece distante do que é comum a quem congrega, a quem está em um espaço como esse, a quem aos domingos de manhã divide culto, divide adoração, divide pregação uns com os outros. João 9, primeiro versículo, já parece muito com uma igreja, porque o primeiro versículo diz que Jesus passa por um lugar. Fala comigo, passando Jesus. É verdade que, quando nós lemos, passando Jesus, viu um cego de nascença, os seus discípulos fazem uma pergunta. Existem 3 pontos extremamente importantes aqui. O primeiro é, existe um lugar que Jesus passa, existe um lugar que tem os discípulos de Jesus, e existe um lugar que tem o necessitado. A isso damos o nome de igreja. Caso você tire um desses elementos, não pode ser mais concebido igreja dentro disso. Igreja precisa ter a pessoa de Jesus, os discípulos de Jesus e os que precisam de Jesus. Caso não haja,
na reunião onde tem Jesus e os discípulos, o necessitado, padeceremos por falta de testemunho, padeceremos por falta de obra. Isso é um problema, porque todo mundo que está dividindo um espaço como esse, está longe de querer se comportar como um necessitado. Normalmente, todos nos comportamos como um discípulo. Mas é fato que a busca do nosso coração, em primeiro momento, quando nós chegamos numa reunião como essa, erguemos a nossa mão, estamos muito mais do que como discípulos, como homens que precisam de uma intervenção do alto. E os discípulos fazem uma pergunta, e eles propõem para Jesus um estilo de igreja. Então, se a igreja precisa ter Jesus, discípulo e necessitado, eis aqui então o tema da conferência dos discípulos. A igreja de João 9, no versículo 1 e 2, não só tem a reunião, como também tem o tema da reunião. E o tema da reunião é quem pecou. Tema esse que venderia muito, amém? Se nós fizéssemos livros na Temélios, escrito quem pecou, venderíamos camisetas escritas quem pecou, faríamos seminários, faríamos mentorias, porque é a dúvida do século. Quem é o culpado do caos moral? Se sofremos, de quem é a culpa? Em quem podemos imputar isso? Só que esse tipo de igreja, que faz do outro a tese teológica, que faz do outro o assunto do púlpito, isso é extremamente importante, irmãos. Escutem o que eu estou tentando dizer para vocês. Vocês estão comigo? Posso beber água? Escute, isso é tão sério, que por N vezes eu passei por igrejas, púlpitos, conferências, escolas, onde esse primeiro formato de igreja me cativou. Imagina, nós temos até um necessitado, nós temos até um discípulo, nós até temos Jesus. Isso configura culto, amém? Agora imagina que a sua rotina dominical te traz para um lugar como esse e faz você ser mero assunto de pregação. Faz você ser mera dúvida teológica para o púlpito. Esse tipo de igreja funciona tanto, que uma das coisas que nós prezamos é que haja em cima do púlpito amigos de Jesus. Pessoas que possam não só perguntar a Ele, mas também receber dele respostas. Dê isso o nome de revelação, sei lá, dá o nome que você quiser. Mas, caso a gente caia na besteira de participar de reuniões, onde temos necessitados, Jesus e discípulos, mas não temos operação de obra, nós corremos um grande risco, que ainda de dia, andar como os que são da noite. Isso é tentador. É tentador para mim, como pregador, enquanto prego, expor um tipo de diálogo entre eu e Deus, onde você é o tema, ainda que não seja a obra. Onde você sai dizendo e anotando todas as respostas de todas as dúvidas. Só que Jesus finaliza esse tipo de igreja, Jesus encerra esse tipo de igreja. E ele encerra esse tipo de igreja com um tipo de afirmação que assusta todo mundo, que é: ninguém pecou. Então digamos que eu abro a minha igreja tem Jesus, tem necessitado, tem discípulo, mas não tem obra. Irmãos, eu não quero ser grosso, eu sempre falo isso na Big Home, eu não quero te ofender, mas eu sinto que Deus quer, amém? Mas nós precisamos ficar muito atentos ao risco que nós corremos. Eu estou dizendo que tem como você sentado nessa cadeira, me olhando, ser mero espectador de uma exposição que fala sobre a sua vida, mas não a muda. Não a muda. Igreja maravilhosa, presença de Jesus temos, discípulos temos, temos, obra em falta. Só que Jesus, depois disso, inaugura um outro tipo de igreja e convida os discípulos a membrar, fazer um pacto de membresia nessa nova igreja. E nessa nova igreja de Jesus existe um objetivo final, um destino final da pregação, da conversa, da adoração, da pessoa de Jesus, da reunião dos discípulos, da presença do necessitado. Qual é o objetivo final? Obra.
Deus precisa operar em nós. Se tem a dificuldade de termos nessa primeira ideia de igreja, que tem tema, mas não tem manifestação de obra, se tem a dificuldade de nós percebermos isso, porque eu imagino o cego de nascença, ok? Ouvindo, e é importante isso, os discípulos, eles questionam Jesus com uma pergunta muito nobre, amém? Ele é o responsável da organização moral das coisas, então, quem pecou? Nos explique. A pergunta é extremamente honesta, a dúvida é honesta, mas é pouca, é rasa. Ainda que os discípulos saíssem com uma tese, com um livro escrito, ainda que os discípulos conseguissem concluir coisas profundas sobre a martiologia, seria inútil para a vida daquele que necessita. A maior expectativa da visita de Jesus na realidade de um necessitado é milagre. Eu, como pastor de igreja, por diversas vezes, estive sentado em lugares, participando de reuniões onde eu era o tema, onde eu era o assunto, onde, sei lá, eu era a tese, onde falavam sobre mim, onde resolviam as minhas dúvidas, seja paternidade, seja filiação, seja finanças. Vamos lá, coloque alguém no púlpito que fale sobre mim, coloque alguém no púlpito que resolva as minhas dúvidas. E por diversas vezes, principalmente dentro da congregação do meu pai, saí da presença de Jesus, sabendo o que ele pensa, mas não necessariamente tendo a obra dele operando em mim. Lembro de dias que minha mãe, do coque, tipo assim, você não está entendendo o nível do coque que é minha mãe. Mas tipo assim, é daquelas que fala assim, que liga do nada. Tive um sonho, filho. É desse nível aí. E lembro que, se você nunca foi numa igreja pentecostal, é mais ou menos assim. Minha mãe saía rodando. Meu pai, mais recatado, mas ele marchava. Minha mãe rodava, caía. Meu pai descia do púlpito, pegava um terno, passava em cima. Minha mãe levantava, chame de exagero. Ok? Eles são fiéis ao Senhor até hoje, cuidam das congregações. Amém. Amém. E no final, minha mãe sempre levantava, dizendo algo para a igreja, produzindo um tipo de edificação para a igreja. Fora os inúmeros cultos que eu participei com a minha mãe no lar, os 242, as gomas que aconteciam na Assembleia de Deus, em que metade do culto era expulsando demônios, do dono da casa, do tijolo. Tipo assim, eu cresci num ambiente extremamente místico. Minha mãe, ela orava pouco em línguas que se pode se entender. Cresci num ambiente onde minha mãe dizia, Deus está aqui. De repente, ela começava a marchar e eu, Deus está aqui, Deus está aqui. E por diversas vezes vi operações milagrosas. Homens que andavam em uma vida imunda, impura. Homens viciados, homens que você diria, não tem jeito. Sendo totalmente transformados por desfrutar da obra de um Jesus que apareceu a eles. Mas passei grande parte da minha vida dividindo espaço com conversas sobre mim. Dividindo espaços onde gritavam, Deus está entre nós. E não necessariamente tendo a operação da obra em mim. Perigo. Perigo. Porque depois de Jesus fechar esse tipo de igreja, eu sei que é grotesco falar isso, né? Fechar, mas Jesus fecha esse tipo de igreja e fala assim, ó, discípulos, venham para essa igreja aqui. Essa igreja aqui vai olhar o cego de nascença e vai produzir nele um tipo de obra. Vai julgar a necessidade de um culto como esse ter uma intervenção do alto. Vai tirar das costas do que é lógico, do que é racional, o peso de transformar vidas. Irmãos, eu acredito no poder de Deus. E os discípulos, quando eles localizam isso, eles assistem Jesus cuspindo no chão. E aí você imagina um cego de nascença, ou seja, um homem que nunca viu,
ouvindo um homem cuspir. E aí a Bíblia diz que, depois de definir a base teológica dessa igreja, ele começa a praticar o modus operandi dessa igreja. Primeira coisa, Jesus cospe no chão, faz um lodo e unta os olhos. Fala comigo, toque. Numa reunião onde nós temos a presença de Jesus, a presença dos discípulos e os necessitados, nós precisamos valorizar toque. Por quê? Porque assim como eu posso ficar 3 horas aqui pregando, falando sobre você, sem que Deus fale com você, eu também posso dizer centenas de verdades nesse púlpito. Mas eu poderia dar o exemplo que é o seguinte. Imagina que eu, em cima do púlpito, digo, alguém pega água para mim. Provavelmente, você não se levantaria do seu lugar. Porque ainda que seja uma ordem, o destino não está definido. Não sei se é comigo que ele fala. Não sei se é para mim que ele está... Não sei se é para mim essa ordem. Não sei se é comigo que ele está dizendo. E aí, por que devemos valorizar, em um momento de adoração como esse que tivemos, devemos repudiar a apatia, se afastar da frieza e partir bravamente para a comunhão com Deus, porque carecemos do toque de Deus para a obediência. Carecemos, irmãos. Carecemos. Eu queria que a minha vida fosse mera teoria, mas eu fui salvo pelas intervenções divinas. Por momentos em que a minha vida foi interrompida pela glória de Deus. Dias que eu não sei se eu peguei o caminho de Damasco ou se o caminho de Damasco me pegou. Dias de encontro, que é coletivo, mas é pessoal. Toque, que é coletivo, mas é pessoal. É um paradoxo, é estar numa reunião como essa e sentir que Deus está falando com todos, mas principalmente comigo. É entender que a mensagem não se encaixa em quem está ausente. Não cabe Deus mandar ir se lavar a pessoa que não foi suja. Só faz sentido a ordem se antes for precedido por um toque. Então, eu não sei se os pastores aqui já passaram por essa experiência de rasgar boca, coração, voz, Bíblia, e sentir que a igreja nega dobrar a servir, sabe? A igreja nega se inclinar. Então, enquanto eu prego, eu tenho total conhecimento que eu preciso confiar mais na mensagem de Jesus do que na organização do meu sermão. Eu tenho total certeza que, se caso o fenômeno de Atos 16 não nos agarrar, que fenômeno esse? Paulo prega, mas é o Espírito que precisa abrir o coração. Eu sei que parece drástico, mas a gente precisa fazer paz com a comunhão com Deus. O toque de Deus não é algo esporádico. Para que possamos obedecer Ele ainda hoje, como diz o escritor de Hebreus, para que possamos ouvir a voz do Espírito hoje, façamos algo. Não endurecemos os nossos corações. Vocês estão comigo? Tá chato? Ok. Precisamos entender que, se nós estamos organizando, então, o culto em que Jesus pode manifestar obra, se abrimos o culto dizendo a seguinte frase: o Senhor tem liberdade no nosso meio. Por mais estranho que seja, cuspir no chão, liberdade é liberdade.
faça como quiser, Deus. E depois disso, garanta que você tem consciência da necessidade que você tem. Do tanto que você precisa que Deus se mova em seu favor. Porque pode ser que ao longo dessa jornada cristã, ao longo dessa travessia pela vida, você seja tomado por um coração incrédulo, que apesar de dividir espaço com rocha, coluna e nuvem, consegue ainda assim negar a comunhão. Fala para a pessoa do seu lado. Presta atenção, Joe. Escute. Parte de ter Deus em Cristo, se movendo ao seu destino. Isso muda todo o cenário de culto. Isso muda todo o final do culto. Isso vai gerar problema no meu testemunho de amanhã. Porque o culto inofensivo não é aquele que não tem Jesus. O culto inofensivo é aquele que não tem obra do mesmo. Irmãos, eu creio fervorosamente que Deus está aqui. Mas, tipo assim, você não está entendendo. Não é de crer não é que eu creio. Eu não sei se você se comporta como se Ele estivesse, mas eu creio que Ele está. E por crer que Ele está, busco em mim um tipo de comportamento, um tipo de análise, um tipo de discernimento próprio, que faz uso da glória dEle, de maneira proveitosa em 2 horas de culto. Que faz com que um momento como esse não seja mais um encontro dominical, possa ser novamente o dia em que Jesus nos transferiu da igreja da teoria para a igreja da obra. Agora escute. Jesus unta lodo nos olhos do cego. Isso é muito, muito pessoal. Eu poderia dizer que quando Deus está tocando alguém, a pessoa se comporta de tal forma. Como eu disse, eu sou pentecostal, mas a Mariana é mais batista. Então a Mariana, ela está... Eu sou mais, vamos lá. Mas você não consegue configurar como que Deus toca cada um, amém? É pessoal, mas algo que é importante, é toque. Nós precisamos cuidar, abraçar, proteger a graça que é ter a presença de Jesus no nosso meio. E depois do toque, aí sim vem a ordem. Aí sim, segue-se a ordem de Jesus dizendo, vai e lava-te no tanque de Siloé. Agora sim, se existe toque, existe destino de ordem. Então a gente não vai ficar caçando para quem Deus está falando. Ele tocou quem antes precisa ouvir a ordem. E a minha confiança na mensagem não é o fato de que eu estudei muito, apesar disso ser muito importante. Não é o fato que eu li muito, apesar disso ser muito importante. É o fato de que se Deus não realizar a sua obra no meio da sua igreja, em vão trabalho eu. Posso gritar, falar, espernear, berrar. Irmão, amém? Deixa eu falar para você, ovelha magra nem sempre é por pasto seco. Tem ovelha magra em pasto bom. Pasto verdejante, pasto com Irmão, amém? Tem gente que andou com Paulo e não quis. Tem gente que andou com Jesus e não quis. Mas o segredo é qual? O segredo é básico. Primeiro aceite que você precisa
Depois, busque o toque. Depois, obedeça a ordem. E às vezes, eu mesmo, como pastor de igreja, eu fico tentando falar assim, obedece, obedece, vai, cresce, rompe. Mas para que você está falando isso, pastor? Por que o senhor está mandando eu lavar o olho se eu não sinto que ele está sujo? Para que o senhor está mandando eu fazer tal coisa se eu não sinto que eu tenho a necessidade de fazer isso? Então, irmãos, eu quero poder te ajudar. Quero poder te edificar de alguma forma. Garanta que Deus te tocou hoje. E se por um motivo você está me olhando e dizendo assim, apesar de eu reconhecer que Ele está aqui, eu neguei a comunhão com Ele, eu te convido a se ajoelhar. E ir buscar a única coisa que pode salvar a sua vida na existência presente. Comunhão com Deus. Esse é o segredo. Os discípulos, eles veem a operação daquele milagre, o cego de nascença sai, vai no tanque de Siloé, lava os olhos, e aí de repente a Bíblia diz que ele volta vendo. Fala comigo, voltou vendo. Ok, esse é o culto certo. Tem Jesus, tem discípulo, tem cura e tem obra. Alguém foi mudado ali. Os olhos de alguém se abriram. Deus fez. Amém? Antes de fazerem qualquer, fez em mim. Fez nos discípulos. Deus fez. E aí, imagina um cego de nascença, voltando, e aí a Bíblia diz que o que Deus está produzindo como obra assusta um pouco, porque dificilmente pode ser explicado. Então, entenda isso. Imagina que você é um cego de nascença e você nunca viu nada. Ok? Óbvio, você é um cego de nascença. Mas você conhece vozes, você sabe de texturas. E aí a Bíblia diz que quando esse cego passa a ver, os amigos e os vizinhos que antes o tinham visto cego, começam a desconfiar do que ele tem se tornado. E aqui está o ponto que eu acho o ápice de João 9. Porque se o culto encerra quando Jesus manda e o cego obedece, agora o testemunho passa a ser na vida pública, o culto que Deus merece. Quanto custa ser tocado por Deus? Se acreditamos que um toque de Deus pode mudar as nossas vidas, quanto custa para as nossas vidas esse toque? O cego de nascença volta, e aí todos os vizinhos começam a dizer assim, não era esse, parece com ele. Aí o cego de nascença bravamente dá um passo à frente e diz assim, sou eu. E talvez, nas nossas carências, nós imaginaríamos que se Jesus fizesse um milagre em nós, se Jesus nos tocasse, Jesus, ok, abra os meus olhos, mas me dê um fã-clube também. Abra os meus olhos, mas eu quero posts, eu quero abraços e cartas sobre o milagre que o Senhor está fazendo em mim. Ó Deus, o Senhor vai fazer algo em mim, por favor, me dê então uma rede de apoio moral. Partimos com a ideia de que o que confirma a obra de Deus em nós é a torcida. Partimos com a ideia de que o que sela a obra de Deus em nós é o quanto de apoio podemos então receber depois disso. E o problema é, às vezes não vem. Às vezes o que Deus está fazendo em você, Ele está fazendo em você. E dura coisa é sustentar um toque que Jesus fez, sem sentir que Ele está na hora que você precisa sustentar. Então, vocês estão aqui comigo? Olha lá. É o homem. Então vamos lá, estamos construindo algo aqui, amém? Então, a primeira coisa é, essa igreja aqui, que eu sou um assunto e não sou uma obra, eu saí dela,
e vim para essa outra igreja, que tem os mesmos elementos dessa, só que aqui eu sou mudado. Depois de ser mudado, eu passo a entender que eu preciso de toque e obediência. E não existe obediência sem toque. Aí defina toque como você quiser. Eu não estou falando só de transcendência, estou falando de comunhão com Deus. Depois disso, depois da minha obediência, eu passo a viver uma novidade de vida. Novidade de vida essa, que é boa para mim, mas desconfiada para todos. A Bíblia diz que, quando seus vizinhos e amigos começam a desconfiar se era ele mesmo, eu imagino a cabeça daquele cego dizendo assim, cara, por que agora não aparece ninguém para me mostrar as coisas? Imagina, eu era cego de nascença. Se eu passo a ver, traz aqui, vem cá, mano, ó, esse aqui é o Rick, esse aqui é a Ana, isso aqui é a bateria, lembra? Bateria, mano. Surdo, tal, ó, isso aqui é a cor preta. Ó, isso aqui é o seu amigo, lembra aquele cara que falava com você todos os dias? Você não tem. O que você tem é um homem que recebeu a comunhão com Deus, o milagre com Deus, mas é desconfiado por todos. Irmãos, isso deixa claro que nem eu me responsabilizo pelo que Deus está fazendo em você. Porque eu não posso sustentar postura de ninguém. E se tem algo que nós precisamos entender como postura é culto. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seu marido. Mas Jó, ele entra no embate não, ele entra, meu Deus, imagina Satanás falar com Deus e Deus falar assim, só não mata. E aí, de repente, Jó passa a ter uma vida inteira, que o culto da vida dele não é gritar alto, não é pregar, é manter postura. E nós menosprezamos isso. Irmãos, não temos insuficiência de poder de Deus, não temos insuficiência de comunhão com Deus, temos insuficiência de postura. Porque é duro Deus fazer algo em você, dizer algo para você, tocar em você, você cair no chão, babar, chorar. Ó, Deus está me mudando, meus olhos foram abertos. E aí chega alguém para você e fala assim, não era você não? Aí você fala assim, não era não. Não. Porque apesar de ser um versículo de questionamento dos seus vizinhos e amigos, tem muito afeto e socorro envolvido nesse texto. Os seus vizinhos podiam dizer assim, mano, você não era o cego lá? Sim, eu era. Mano, mas como assim, Joe? Tá doido? Mas está organizado para te manter na sua miséria, mano. Gui, eu compro o pão e eu sempre peço em moeda o troco, para poder te manter no lugar onde eu te acostumei a estar. Ah, não, mas Deus fez algo em mim. Tá bom, mas quando você não tinha Deus, você tinha quem, mano? Quando você não tinha esse tal de igreja, quando você não tinha essa galera, quem que você tinha, mano? Não era nós que todo dia passava lá, que te dava a esmolinha que você precisava, te mantinha na miséria, o que você sobrevivia. E aí, às vezes, parece que isso é muito difícil de acontecer, irmãos. Isso se veste do que você quiser. Isso se veste de um hábito. Isso se veste de um contato no WhatsApp. Isso se veste de qualquer coisa que tenta voltar a fazer você se comportar como um cego que um dia você foi. Quantos irmãos eu vi em uma reunião como essa? Ah, meu Deus, Deus está aqui, Deus me tocou, meus olhos foram abertos. A gente ia para mesas, meu Deus, Deus fez. Até que um dia, cara, a memória afetiva da miséria ressurgiu. Ô, mano, o que aconteceu, mano? Aí a pessoa, verdade, mano. Verdade. Eu posso garantir algo aqui. Todos nós aqui nesse salão, que voltarmos a sermos cegos, seremos cegos por opção e não por nascimento mais.
pela dureza que é sustentar o que Deus faz em nós. Ah, mas é graça que faz, é graça que faz. Cara, mas é força em Deus, com Deus, que sustenta. Eu sou pastor, o que eu vejo de gente que entra na minha igreja e tal, e é curado, e eu falo, meu Deus, que testemunho lindo. Daqui a pouco, não é que eu, é que a novidade de vida, apesar de ela ser desejada por todos, ela assusta a maioria. A vida que Deus está te chamando para ter, normalmente ela é assustadora. E você vai ter que ter firmeza. Você vai ter que ser homem de verdade, mulher de verdade para sustentar o que Deus está fazendo. Ou você cria um tipo de dualismo, um tipo de, sei lá, se relativiza. Quando chegar alguém, eu fecho o olhinho e sou cego. Quando esse alguém for embora, o mantenedor da minha miséria foi embora, eu abro os olhos e digo o que eu estou vendo. Então, se estamos garantindo que a reunião que participamos tem a obra de Deus, precisamos também garantir que há sustento do que Ele está fazendo em nós. A Bíblia diz, eu não sei quanto tempo eu tenho. Acaba que horas o culto? 20h? A Bíblia diz que esse cego, ele passa agora a ter que dizer que ele é ele mesmo. Imagina, no melhor momento da sua vida, no dia que Deus mais coloriu a sua existência, no dia que Deus deu sentido, cores para você, o que você tem de todos os lados é gente desconfiando se isso é verdade mesmo. É gente olhando e falando assim, será, velho? De 2 a 1, ou você nunca foi cego, ou você não é o cego de antes. E aí, a fim de não dar tchau para essas ligações afetivas, para esses lugares de carência, a gente, vez após vez, dia após dia, vai fechando os olhos e voltando para a miséria da vida que Deus nos tirou. Deus nos livre, irmãos. Vocês estão comigo? Eu, ainda assim, poderia dizer que essa era a introdução da mensagem. Mas a verdade é que eu senti uma pausa nesse assunto, que talvez faça sentido para alguns. Fala para a pessoa do seu lado aí, você precisa sustentar. Fala de verdade mesmo, fala assim, você precisa sustentar o que Deus está fazendo em você. Nós precisamos de segurança com o que Deus está fazendo em nós. Nós precisamos parar de perder para as nossas carências, para os nossos medos, para as nossas nostalgias. Sonhamos em ter Deus diante de nós, e quando tivemos, não conseguimos manter o que Ele produziu. Que o Senhor nos dê graça para sermos firmes. Firmes. Irmãos, eu, tipo assim, na época que eu era, assim, do One, tipo assim, você não está entendendo, não, o nível de bizarrice que era. Só que toda grande obra de Deus sempre exige de nós grandes posturas. A gente tem que se desdobrar, a gente tem que crescer, a gente tem que fundamentar. Então, às vezes, o nosso desejo de querer ter a obra de Deus manifesta em nós, sem ter garantido os fundamentos que mantêm a obra de Deus em nós, faz com que a gente se torne zombaria diante dos homens. Ruína. Então, assim como nós desejamos a comunhão com Deus, assim como nós desejamos o toque fresco, a obra de Deus, que possamos também
alcançarmos a maturidade de saber que o que Deus está fazendo em mim, o que Deus está me dando, precisa ser conservado por mim mesmo. É precioso o que Deus está fazendo. Se fôssemos para falar sobre obra de Deus, ainda nessa ideia de que se Deus está aqui, Ele pode realizar uma obra, eu acredito que nós teríamos inúmeros bloqueios para que Deus operasse a obra dele em nós. Depois de expor a igreja que funciona plenamente, tem discípulo, tem necessitado, tem milagre, tem obra, tem Jesus, tem vida pública, tem transformação social, tem alcance de novos, tem tudo. Essa igreja aqui de João 9 é a igreja que você fala assim, meu Deus, isso aí, ó, tem tudo que você imaginar. Nós ainda carecemos, então, de entender por que temos dificuldade de crer que Deus precisa operar em nós. E se cremos que Deus precisa operar em nós, por que temos dificuldade de seguir, obedecer o que Ele nos pede? E para isso eu queria chamar, parece que alguém vai entrar, né? Mas não vai não, fique em paz. Uma pessoa que para mim consegue compilar bem tudo isso que eu estou querendo dizer para os irmãos. Abra sua Bíblia comigo em 2 Reis 5:9. Melhor, 2 Reis 5. Será-se? Foi. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de... Deixa eu contextualizar você. Naamã é um grande herói, um homem incrível, que ganhou diversas batalhas. Só que Naamã, ele sofre de algo. Naamã, ele tem lepra. Fala comigo, lepra. Lepra é uma das coisas, talvez, mais incômodas, assim. Simplesmente porque quando você deita, quando alguém te toca, quando alguém te olha, existe estranheza com aquilo. E a Bíblia diz que uma das meninas que estavam na casa de Naamã disse que seria muito bom caso ele estivesse diante do profeta de Deus. Naamã corre para o rei, diz que há a possibilidade da lepra dele ser curada. Então a primeira coisa é, quando nós falamos dessa igreja que Jesus produz a sua obra, nós estamos falando também de uma igreja que consegue observar onde a obra de Deus precisa ser operada. Amém? E eu gosto de 2 Reis 5, porque a Bíblia diz que é alguém próximo demais para perceber e tão próximo quanto para indicar. Vocês estão comigo? Você não consegue, irmão, sozinho descobrir todos os lugares que você precisa de um milagre. Você não consegue. Você precisa de alguém coladinho com você. Alguém perto o suficiente para ver que apesar de você esconder com a roupa, tem algo debaixo dela que te incomoda. E não só isso. Alguém para te indicar o caminho. Caso você fosse na casa de Deus. Oh, meu Deus. Caso você ouvisse o profeta. Não existe tecnologia, meios para poder produzir em você a obra que você precisa. Mas se você fosse na casa do profeta, a Bíblia diz que ele se organiza. Imagina isso, Naamã chama seus carros, seus cavalos, começa a se organizar, ok, vamos lá, gente. Vamos para mais uma excursão incrível. Vocês me viram ganhando batalhas, vocês me viram derrubando exércitos, agora vocês vão assistir o meu ápice, vocês vão assistir a minha cura. Próximo versículo. Eliseu mandou um mensageiro dizendo: vá, lava-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada, e você ficará limpo. Agora preste atenção no versículo 11. Mas Naamã ficou indignado, e se foi dizendo: eu pensava
que ele certamente sairia para falar comigo. Ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor, o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Próximo versículo. Por acaso não são Abana e Fafar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora muito irritado. Ok. Eu sei que Naamã não parece ter muito a ver com a nossa vida, mas olha aqui. Tem. Primeiro, porque quando o assunto é necessidade, a gente sempre inventa um jeito de cobrir ela com alguma capa. Com alguma coisa. Sei lá, Naamã tem lepra, mas ele tem medalha. E só alguém perto, próximo demais, para ver você sem a sua capa de herói, para notar que você precisa de cura. Por isso, irmãos, valorize a sua esposa, varão. A Zara me vê vestido de Homem-Aranha. Ela me olha e fala assim, cara, esse cara é herói. Quem me vê nu é a minha esposa. Ela sabe onde está a vergonha que eu não quero mostrar para ninguém. E graças a Deus, pelas mulheres de Deus que conseguem indicar o caminho da cura. Porque desesperador é um homem que tem sucesso fora e é aterrorizado dentro. A Bíblia diz que essa menina olha e fala assim, vai lá, e Naamã vai, se organiza. Ok, então eu sei que eu tenho necessidade, eu sei que existe possibilidade de cura, eu vou lá. Aí a Bíblia diz que Eliseu, o profeta. E esse talvez seja um dos problemas também do tipo de igreja que nós vamos construindo. Que é, nós fazemos uma reunião para leprosos. E só vem para o culto os medalhistas. E o medalhista, ele quer saber como ele deve ser tratado. O problema é que o medalhista que foi ter com Eliseu, tinha Eliseu esperando um leproso. Por isso que o púlpito, irmãos, não veio suprir a expectativa de quem você pensa ser. Ele veio te tratar como você é. Aí a Bíblia diz que Eliseu olha e fala assim, ó, manda avisar. Ô louco, mano. Ô louco. Você está dizendo que tem alguém muito importante no nosso meio. E o Rick pediu para só avisarem? Não foi lá dar um abraço, um ósculo, sentar na primeira fileira? Não, mas aí está cordial. Então tá, vamos para o que nós gostamos, transcendência. Quer dizer então que a gente não vai chamar aqui na frente, erguer as mãos, invocar o nome do Senhor e impor as mãos sobre a cabeça? Eliseu disse, não. E talvez esse processo de cura seja o que mais nós todos patinamos. É o tipo de processo que te muda. É o tipo de obra que te transforma, que te pede obediência na coisa simples e não na extraordinária. Naamã fica tão indignado com a ordem, porque se estava ruim Eliseu não vir para fora, estava pior ainda ele ter que ficar nu. E ter que descer num rio e dar 7 mergulhos. Como eu disse do cego de nascença, às vezes a gente quer a cura, mas a gente também tenta idealizar o pacote dela. Imagina, você entra numa igreja como essa, você senta nessa cadeira, você fala assim, eu quero ser mudado por Deus. Quem me dera se fosse só um desejo de ser mudado. Também tem um modo como você quer que opere essa mudança. Existe uma busca insaciável. Seja por cargos, seja por reconhecimento, seja... Irmãos, entenda o que eu estou dizendo. Eu acho que isso não acontece aqui, isso é coisa de Big Home. Mas, quando você senta nessa cadeirinha,
você precisa aceitar bem a sua condição de necessitado. E aí, a Bíblia diz que Eliseu fala assim, 7 mergulhos no Jordão. Aí acabou, tá? Acabou. Que show da Xuxa é esse? Naamã fica indignado. Naamã olha e fala assim, beleza. Eu vim para o tipo de culto que tem obra. Eu vim para o tipo de reunião que tem poder. Mas eu nego a obediência. Eu nego o toque. Porque esse tipo de processo me trata como leproso e não como herói. Irmão, isso é desesperador. Imagina Deus pedir algo de nós, hoje, que custa quem somos. E você simplesmente dizer assim, eu estava na igreja do Alessandro Matos, mano. Mano, eu estava lá com o Giga, Joe. E os caras me pediu para fazer o simples. Poderia dizer, irmãos, que se hoje nós liberássemos uma ficha aqui para construir 50 igrejas no Haiti, 50 igrejas no Haiti, facilmente conseguiríamos as 50 pessoas. Mas caso se fizéssemos um pedido, vamos adorar a Deus por 10 minutos, sentiríamos mais dificuldade. Porque nós não tropeçamos nas coisas absurdas. Tropeçamos nas mais simples. Próximo versículo. Escute isso. Então, os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram, meu pai, olha que tipo de conselho lindo de dar para o irmão que está do seu lado. Se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o senhor não faria? Muito mais agora, que ele apenas disse, lave-se, você ficará limpo. A Bíblia diz que Naamã, depois disso, decide mergulhar, depois de lutar com todas as outras possibilidades dentro dele. Irmãos, quando Naamã fala de Abana e Fafar, parece que é distante para nós, mas Abana e Fafar é todo tipo de água que a gente tenta improvisar para ser limpo. Às vezes você está aqui, você sabe que você precisa de uma intervenção divina, mas você acha que se você arrumar um novo trabalho, Abana e Fafar me limpa. Não, se eu resolver a minha vida emocional, cara, Abana e Fafar me limpa. Por acaso não existem processos mais complicados para mim alcançar o meu resultado? Deixa eu te falar, não, cara. Às vezes o simples te cura. Às vezes o simples manifesta obra. Às vezes o simples faz mão e obra de Deus operar em você. Vocês estão comigo? Então, se observarmos a necessidade que temos de um toque de Deus, para sermos o que precisamos ser, para irmos em destino do que Ele tem nos mostrado. E aqui eu não estou falando de vocação ministerial, estou falando de uma vida que é para a glória de Deus. Eu estou falando da condição de ter um testemunho público que faz uma seta enorme para o céu, dizendo, se não fosse Ele, era impossível eu ser quem eu sou. Irmão, se o seu bom comportamento garantiria a vida que você tem, sem a necessidade de Deus, eu tenho algo para te dizer, Deus tem muito mais para você. Deus tem muito mais para você. Agora, o que nos cabe? O que nos cabe é observar o quanto precisamos. E talvez hoje você está aqui, olhando para mim nessa mensagem, e julgando se existe alguém próximo de você, para te avisar que na casa de Deus tem profeta que pode promover processo que te cura.
Ou você está aqui dizendo assim, até já me avisaram. Até já me falaram que um processo que eu preciso alcançar, de cura, está dentro de um ambiente como esse. Mas eu tenho dificuldade, porque não é do jeito que eu encomendei. Eu lembro que na Assembleia, estou bem nostálgico hoje. Sempre que ia um profeta tão bom, sabe os bons mesmo? Epa, é bom, aquele que você fala assim, tá preula. Tipo assim, um profeta bom assembleiano, normalmente, ele é meio voado. Aí, quando ele ia assim, eu ficava sempre assim, mano, se ele me chamar pelo nome, Joe. Cara, se ele falar para mim lá na frente é verdade, eu acho que Deus me muda. E eu não estou dizendo que isso é errado, eu estou dizendo que pode ser sim, que uma hora ou outra você vem aqui à frente, a gente entregue uma palavra, você seja mudado por isso, mas não dependemos disso. As águas simples do Rio Jordão têm poder para mudar as nossas vidas. Os processos simples que a casa de Deus promove em nós têm poder para mudar a nossa vida. Então, se temos Deus e ordem em um lugar, então que nós, como igreja, possamos produzir consciência de necessidade e prontidão à obediência. Fique de pé nesse lugar. Alguém pode dar uma glória a Deus aí? Eu sei que a mensagem parece ser um chacoalhão. Talvez seja mesmo. Mas eu não vim aqui para constranger você. Muito menos tentar promover em você um tipo de reação que tem mais a ver com o ambiente que eu construí do que com o fato de que você entendeu o que Deus está nos dizendo. A minha oração hoje é: você não precisa passar a vida inteira lutando por coisas ou com coisas que Deus vence em um toque. Você não precisa passar a vida inteira indo dormir incomodado com a vida que você tem, simplesmente porque você não consegue obedecer o que é simples. Como eu disse, se a nossa missão fosse construir igrejas no Haiti, sermos missionários em campos de refugiado ou igreja perseguida, nós teríamos força para isso. Mas hoje eu vejo como os amigos de Naamã, como os soldados de Naamã, dizendo assim: cara, se fosse te pedido difícil, você faria. Que tal hoje a gente promover cura no que é fácil? A igreja é um amontoado de coisas simples. É complicado para o pastor, que precisa organizar o simples. Mas para a igreja que a vive, o quão simples é abrir a Bíblia? O quão simples é dobrar os joelhos? O quão simples é levantar as mãos? Ok, para o tamanho do meu problema, isso não me parece promover cura em mim. Não julgue os métodos. Apenas obedeça. Vocês estão comigo? Feche seus olhos. Eu sei que talvez a pregação tenha sido muito densa, mas no fim, a minha mensagem é: vamos valorizar a presença de Jesus aqui. Vamos aceitar o fato de que Ele pode nos tocar e nos mudar para sempre.
Eu não quero te pedir uma coisa incrível, agora eu quero te pedir o simples. Eu sei que talvez você tenha organizado para essa semana diversos processos que te melhoram. Mas eu quero te levar a voltar a acreditar nas águas do Jordão. Na coisa simples de Israel. Se você puder, levante suas mãos. Vamos liberar cânticos espirituais nesse lugar. Vamos fazer o simples, irmão. Eu queria orar por você. Se você é essa pessoa, eu queria que você fizesse um sinal com a sua mão. Eu te vejo nitidamente. Boa. Você que está perto dessa pessoa, coloque a mão sobre ela, coloque a mão sobre os ombros delas. Você que não está perto de ninguém, olhe ao seu redor, veja se tem alguém perto de você. Seu toque eu não enxergo nada, tudo escuro. É o seu toque o que me faz ver, me faz ver, me faz ver. Sem o seu toque eu não enxergo nada. Jesus, eu oro. Todos os lugares de escassez que sempre nos convida a viver a velha vida, ou todas as vezes que vamos nos acostumando com a sua presença, eu peço, fascine os nossos olhos como na primeira vez, Jesus. Fascine os nossos olhos como na primeira vez, Jesus. Para além das frustrações, para além das feridas, das chateações, nos faça voltar a acreditar que o Rio Jordão ainda pode produzir cura no nosso meio, que as coisas simples ainda podem mudar as coisas mais profundas dentro de nós. Você que está perto dessa pessoa, comece a orar por ela. Comece a liberar sobre ela novidade de vida. Novidade de vida, novidade de vida. Aceite, Deus te tocou, você não é mais o mesmo. Você não consegue voltar a ser quem um dia você foi. Deus te tocou, você passou a ver.